Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Hoje você confere um boletim especial sobre a carreira do Marcelo, lateral da Seleção Brasileira. E no quadro Um Gol para a História, vamos acompanhar mais uma narração emocionante. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E abrindo o programa de hoje, vamos falar do Atlético. O clube se deparou com um impasse em relação ao atacante Tito por causa de contrato. Exatamente, Flávio, isso porque o antigo time que o jogador defendia, o Confiança, voltou atrás para recuperar os direitos federativos do atleta. A Justiça do Trabalho acatou o pedido do clube para associar o dianteiro à equipe de Sergipe. Tito entrou com um processo no ano passado para cancelar o vínculo com o Confiança. O motivo era a falta de pagamento que o jogador foi submetido durante a temporada. Depois que recorreu à Justiça, o jogador conseguiu cancelar seu contrato. A Justiça concedeu uma liminar para o fim do tratado com o clube de Aracaju. E com isso, o atacante veio para o Atlético. E o Confiança não teve direito a nenhum retorno financeiro pela negociação. O pedido para reavaliar a licença do atleta foi aprovado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Com o processo aprovado, o Confiança recuperou a relação do atacante com o clube. Mas o time alagoano anunciou que não é necessário que o jogador volte a vestir a camisa do clube. Como o caso vai ser resolvido, vai depender da diretoria do Atlético. O vice-presidente executivo Adson Batista declarou que o rubro-negro não foi notificado sobre os processos e esclareceu como o clube vai se comportar diante da situação. Nós temos que nos inteirar dessa ação, dessa situação, para a gente emitir uma opinião mais profunda. O que eu posso dizer é que o Atlético não é um clube comprador, mesmo porque nós estamos refazendo o nosso estádio, e nós temos prioridades, e nós não temos orçamento para comprar jogador, né? Então vamos aguardar o que o jurídico vai nos passar para que a gente emita uma opinião mais profunda, mas eu já te adianto, o Atlético não vai comprar jogador, não é um clube comprador, o Atlético nunca comprou, porque não tem dinheiro em caixa para isso, né? Se caso o Tito vinha não a ter documentação e favorável à continuidade, nós vamos buscar outra alternativa. Uma situação parecida com essa aconteceu com outro atacante brasileiro. Foi o caso de Gustavo Scarpa, que pediu o cancelamento do contrato com o Fluminense e assinou com o Palmeiras. O clube carioca recorreu e anulou a negociação com o Alviverde Paulista. Pois é, Flávia, e falando em regularização, o atacante Renato Kaiser teve sua situação normalizada no Atlético e já estreou no rubro-negro contra o Londrina. O jogador falou como encarou esse processo de transferência. Cheguei no Atlético e meu primeiro objetivo é me firmar entre o grupo que vai para jogo, né? Consequentemente, conquistar minha vaga, merecidamente, claro. Foi um mês bem difícil, mas também foi um mês muito bom para mim, que eu fiquei trabalhando e treinando ali, me dedicando ao máximo para poder estar pronto. E eu ficava agoniado em casa assistindo os jogos, quando os jogos eram fora, e eu ia no Estádio Olímpico também assistir quando os jogos eram aqui. E louco para entrar dentro de campo, para poder ajudar a equipe, mas agora eu estou muito feliz, o que passou, e estou muito feliz pela minha estreia que fiz, e estou ansioso também pelo jogo de final de semana. O atacante de 22 anos tinha os direitos pendentes com o Vasco. O período que ficou sem jogar foi porque não estava com a documentação em dia com o ex-clube. A equipe goiana aguardou o time Cruz Maltino realizar a transferência do atleta. O jogador, quando pertencia ao Vasco, foi contratado pelo Cruzeiro, mas não foi registrado como parte do elenco da Raposa. O time mineiro cedeu Kaiser por empréstimo para o Dragão até o fim do ano. E agora falando do Goiás. O elenco treinou ontem à tarde no CT do Esmeraldino. Os preparos físicos marcaram a primeira vez de Ney Franco orientando o time em Goiânia.
O treinador assumiu na semana passada, quando o clube viajou para enfrentar o Fortaleza. E na preparação de ontem, 2 jogadores se juntaram ao grupo. O lateral direito Kaique Sá e o volante Léo Senna treinaram com a equipe e podem entrar em campo contra o Guarani nesta sexta-feira. Os atletas estavam se recuperando de lesão e não foram relacionados para os embates anteriores. O defensor jogou pela última vez contra o Grêmio na partida de ida no Serra Dourada. E o Léo Senna disputou a última partida também pela Copa do Brasil, mas o confronto foi contra o Avaí no jogo de volta que aconteceu em Goiânia. Pois é, Mari, mas por outro lado, outro jogador não vai poder ser relacionado para o próximo duelo. O volante Gilberto Júnior não pôde treinar com o grupo ontem. Durante o horário de preparo, o jogador ficou no departamento médico. O motivo foi um desconforto muscular que impediu o atleta de realizar os trabalhos preparatórios. Além do volante, outros jogadores vão se recuperar na repartição médica. O zagueiro Ed Carlos sofreu uma lesão no duelo fora de casa contra o Grêmio e continua em recuperação. O atacante Maranhão também segue esperando melhora física. O atleta não foi escalado para o embate contra o Fortaleza por conta de dores no tornozelo. E o atacante Júnior Viçosa também está fora para se recuperar da contusão no joelho. O Alviverde vai buscar a primeira vitória no Campeonato Série B e o Esmeraldino tem o fator casa a seu favor para o próximo confronto. A partida contra o Guarani vai ser no Serra Dourada, às 7h15 da noite. Isso mesmo, e você vai poder acompanhar a disputa na Universitária com a equipe Doutores da Bola. A transmissão vai ter início pelo site www.radio.ufg.br e depois a Voz do Brasil também vai estar disponível pelo rádio. E agora vamos falar do Vila Nova. O Tigre tem feito um bom início de campeonato. Conseguiu manter os 100% de aproveitamento até a 4ª rodada do campeonato e continua com a invencibilidade. E um bom desempenho na competição naturalmente é derivado de um equilíbrio em campo. E o Vila vem contando com uma ótima defesa que chamou a atenção nessas primeiras rodadas da segundona. Pois é, Flávia, a equipe colorada se destacou também no ano passado pelo número baixo de vezes que a defesa foi vazada. E nesse ano, com 5 partidas disputadas, o Vila contabilizou apenas 2 gols sofridos. O número é igualado apenas com Londrina. Os 2 clubes são os melhores no quesito defesa. A dupla da zaga vilanovense é formada por Wesley Matos e Diego Giarita. E os jogadores seguraram o ataque adversário no último jogo. A partida contra a Ponte Preta acabou em 0-0. E Giareta não acredita que o crédito seja apenas dos 2 defensores. O zagueiro declarou que o time sofreu poucos gols graças ao entrosamento do grupo. A marcação é feita em todas as posições do campo. O estilo de jogo foi montado pelo técnico Emerson Maria. A próxima missão do Colorado é no sábado. O Vila vai visitar o Oeste na Arena Barueri pela 6ª rodada. A partida tem início às 4h30 da tarde. Futebol pelo mundo. O lateral esquerdo Marcelo, que atua pelo Real Madrid, completou 30 anos dia 12 de maio. Considerado um dos melhores jogadores do mundo, o atleta é um dos convocados para a Copa do Mundo. Para saber mais detalhes sobre a vida do lateral, dentro e fora dos campos, confira o boletim de Daniela Versiani. O treinador da seleção brasileira, ou Tite para os mais íntimos, convocou no dia 14 de maio os jogadores que vão trazer o Hexa-Ops, quer dizer, os jogadores que vão usar a canarinha na Copa da Rússia 2018. Dentre eles, destaca-se Marcelo Vieira da Silva Júnior. Marcelo, Real Madrid. Considerado um dos melhores laterais do mundo, e é dele mesmo que iremos falar. Afinal, o atleta completou 30 anos. Qual a data do seu nascimento mesmo, Marcelo? 12 de maio de 1988, tá? Ah, sim, obrigada. O aniversário foi no sábado, mas ainda é tempo de homenagens. O lateral nasceu no Rio de Janeiro e foi criado pelos avós. Sua vida futebolística foi descoberta ainda aos 6 anos de idade pelo avô Pedro, que via uma habilidade absurda no garoto. O menino começou nas quadras, jogando futsal. Se destacou e foi visto pelo Fluminense, primeiro clube profissional que Marcelo atuou. Ele começou nas categorias de base e em 2005, com 17 anos, foi para o elenco profissional. E não precisou esperar nenhum ano para já ser titulado tricolor carioca. Além disso, em 2006, Marcelo foi convocado para defender a seleção brasileira. E sua estreia com a camisa principal do Brasil
foi no dia 5 de junho de 2007. A partida era um amistoso contra a Turquia. Em 2007 também, inclusive antes de jogar pela seleção, o jogador foi comprado pelo Real Madrid, clube que joga até hoje e que conquistou os maiores títulos de sua carreira. A estrela do menino brasileiro brilhava cada vez mais e, devido às suas boas atuações, a confiança tanto dos técnicos quanto dos torcedores madrilenhos só aumentavam e o espaço do lateral estava cada vez mais garantido. Sendo um dos maiores garçons de Cristiano Ronaldo, dentre os títulos conquistados em 10 anos de Real Madrid, estão 2 mundiais de clubes, 3 supertaças da Europa, 4 ligas e 3 Champions League. Lembrando que pode vir mais um esse ano, já que o Real está em mais uma finalíssima da Liga dos Campeões. Além de chamar a atenção dentro de campo, Marcelo se destaca fora das 4 linhas. Esses negros maravilhosos. Ok. O fato é que o menino tem presença e um carisma contagiante. Talvez isso tenha chamado a atenção de Clarice Alves, a esposa de Marcelo, com quem o jogador se casou em 2008 e tem 2 filhos, Enzo e Lion. Uma curiosidade sobre o atleta é que ele tem 2 nacionalidades. Ele obteve a cidadania espanhola em 2011. Mas voltando a falar de futebol, na seleção brasileira, o lateral esquerdo é um dos homens de confiança de Tite. Que homem! Como eu já disse anteriormente, Marcelo começou na seleção principal em 2007, mas antes disso já fazia parte das categorias inferiores do Brasil. Nas Olimpíadas de 2018, o lateral atuou e marcou um gol na estreia, que foi contra Camarões. Na Copa de 2014, o atleta estava entre os defensores brasileiros, mas logo no primeiro jogo fez um gol contra. A partida era contra a Croácia. O adversário atacou pela esquerda, cruzou e a bola bateu em Marcelo e acabou nos fundos das redes do goleiro Júlio César. Mas esse episódio foi um caso isolado e não marcou a vida do jogador. Até porque o Brasil venceu aquele jogo por 3-1. Ainda bem, né, Marcelo? Tranquilo. O que importa para nós brasileiros é que no dia 14, na hora de falar ao público os convocados para a Copa Rússia 2018, Tite leu o nome Marcelo, que o lateral esquerdo possa ser um dos homens do Hexa, mas mesmo que o título não venha, nada é capaz de tirar a carreira brilhante que esse jogador construiu até aqui. Daniela Versiani para o Estação Esportiva. E pela Libertadores da América, o Grêmio vai entrar em campo logo mais às 9h30 da noite, para tentar carimbar a vaga para a próxima fase da competição. O adversário da vez é o Monagas, equipe venezuelana. A partida é válida pela 5ª rodada da fase de grupos do torneio continental. Vale destacar que Tricolor Gaúcho é o líder da sua chave com 8 pontos, enquanto o Monagas tem apenas 3 tentos e é o último colocado do grupo 1. Isso mesmo, Mari. E em caso de derrota para o time brasileiro, os venezuelanos serão eliminados da disputa pela classificação para as oitavas de final. A peleja vai acontecer no Estádio Monumental de Maturim, na Venezuela. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h44. Brasileirão. Na noite de ontem, 2 partidas fecharam a 5ª rodada da Série A. E teve clássico carioca, viu, Mari? Botafogo e Fluminense se enfrentaram no Engenhão. Pois é, Flávia, e o primeiro tempo foi dominado pelo Tricolor, que foi muito bem coletivamente e não deu muito espaço para o Alvinegro. O Flu criou pelo menos 6 chances reais de gol, mas quem abriu o placar foi o Fogão. Rodrigo Lindoso, de cabeça, marcou para a equipe de Alberto Valentim. Entretanto, o Fluminense não se abateu, seguiu com a pressão e empatou com Pedro de peito. Na segunda etapa, o Tricolor das Laranjeiras continuou melhor na partida, porém, errando muitas jogadas e dando espaços para os adversários. Pois é, Mari, mas o Alvinegro apostou nas jogadas aéreas e assim conquistou a vitória. Marcinho cobrou escanteio e Chiesa cabeceou para as redes. Placar final 2-1 para o Botafogo. Vale destacar a atuação do goleiro Jefferson, que fez defesas importantíssimas e impediu o Flu de marcar. Já no Castelão, o Ceará recebeu o América Mineiro. A peleja foi movimentada nos primeiros 45 minutos. O Coelho foi eficiente e marcou 2 tentos. Isso mesmo, Mari. Aos 2 minutos de jogo, o lateral esquerdo Giovani de Peixinho mandou para o fundo das redes. E não parou por aí.
O jogador aproveitou um cruzamento de Marquinhos para completar de perna esquerda e ampliar o marcador. Que isso, hein? Vaiado pela torcida que entoava pedidos de raça, o Vozão diminuiu o placar aos 37 minutos, com o atacante Elton. Na segunda parte do duelo, os alvinegros começaram a pressionar o time mineiro, mas encontraram dificuldades para furar a defesa americana. Pois é, mas aos 49 minutos, Arthur foi derrubado por Messias. Pênalti para o time da casa. Pio cobrou forte e rasteiro no canto direito de João Ricardo para empatar e dar números finais à partida. Ao final da quinta rodada, a classificação da Série A é a seguinte. Na liderança segue o Flamengo com 10 pontos. Na segunda e na terceira colocação estão o Corinthians e o Atlético Mineiro, também com 10 tentos, disputando apenas pelos critérios de posição. Em quarto vem o Grêmio com 8 pontos. Assim como Palmeiras e Botafogo, que fecham o G6. Quem abre a zona da degola é o Bahia, com 5 tentos. E logo atrás vem o Vitória, com 1 ponto a menos. Na 19ª colocação está o Ceará, com 3 pontos conquistados. Segurando a lanterna vem o Paraná, que ainda não conseguiu vencer na competição e tem apenas 1 ponto. E hoje tem Série B. 2 partidas abrem a 6ª rodada da competição. Isso mesmo, Flávia. CRB e Avaí se enfrentam daqui a pouco às 7h15 no estádio Rei Pelé. Mais tarde, às 9h30 da noite, Criciúma e Juventude duelam no Heriberto Rilse. Um gol para a história. E já entrando no clima da Copa do Mundo, vamos relembrar uma das grandes atuações da nossa seleção. Não a masculina, mas sim a seleção feminina de futebol. Isso mesmo, Flávia. Confira agora num gol para a história a narração de um dos gols da atacante Cristiane, que completa hoje 33 anos de idade. Faltam exatamente 30 dias para ser dado o pontapé inicial para a Copa do Mundo da Rússia. Inevitavelmente, o clima do torneio já está presente em cada país que vai participar da competição. No Brasil, único pentacampeão, não é diferente. Infelizmente, em Copas do Mundo de futebol feminino, não tivemos a mesma sorte. Até hoje, a seleção das Canarinhas não levantou uma taça de campeão do mundo, tendo como principais campanhas as de 1999 e de 2007, quando conquistaram o 3º e o 2º lugar, respectivamente. Mas o que faltou em títulos sobrou em bom futebol, belas performances e grandes craques, que mostraram que o futebol também é coisa de mulher. Nomes importantes não faltam, como Cristiane, Formiga, Andressinha e Marta. A última da lista recebeu o título de melhor jogadora do mundo 5 vezes consecutivas, entre os anos de 2006 a 2010, um recorde entre homens e mulheres no esporte. Um ano para se relembrar a atuação da seleção brasileira feminina é justamente 2010. Na época, as Canarinhas disputaram a 2ª edição do Torneio Internacional Cidade de São Paulo, uma competição rápida que durou dos dias 9 a 19 de dezembro daquele ano e reuniu, além do Brasil, as seleções do Canadá, México e Holanda. Logo na estreia, a seleção teve pela frente o time mexicano, reeditando a final do torneio do ano anterior, no qual as brasileiras se sagraram campeãs. O Brasil começou a partida sem achar espaço, com dificuldades de encaixar uma jogada. Até que aos 21 minutos do segundo tempo, Graziele veio pela ponta direita, cruzou para a área mexicana e encontrou Cristiane, que abriu o marcador. Os detalhes do lance você confere agora com a narração de Luciano do Vale. Vai embora, Grazi. Invadiu, ganhou, vai acabar o campo, cruzou. Olha o gol do Brasil. Gol! Cristiane para o Brasil pegando a sobra. Numa jogada de linha de fundo. E a Cristiane acabou sendo beneficiada quando a Érica, a goleira, foi tirada da jogada. 1 para o Brasil, 0 para a seleção do México. Depois do lance, a seleção desencantou e passou a administrar o jogo. Mas a noite ainda reservava 2 penalidades a favor do nosso país. Na primeira, quando Marta já estava quase botando a bola nas redes mexicanas, foi derrubada por trás dentro da área. Ela mesma converteu a penalidade, ampliando o placar para 2-0. Logo no início do segundo tempo, aos 14 minutos, Cristiane veio pela direita, tentou entrar na área do México, mas foi barrada no meio do caminho.
mais um pênalti para o Brasil. Marta, melhor do mundo na época, foi para a bola e deixou o seu. Final de jogo 3-0 para o Brasil. Nos outros jogos, as canarinhas passaram por Holanda por 3-2 e empataram com o Canadá por 0-0. Foram à final e mais uma vez empataram com o Canadá, nesta ocasião por 2-2, com gols de Marta mais uma vez. Com o resultado, o Canadá se sagrou campeão, já que tinha melhor saldo de gols da primeira fase da competição. Texto de Cláudio Augusto, na voz de Tandara Reis, para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. E começamos o giro de hoje falando sobre futebol americano. Na semana passada, a Liga Nacional divulgou o formato da competição para este ano, e o Goiânia Saints está na disputa. 43 times se dividem em 2 conferências e cada uma se reparte em divisões. A Conferência Brasileira integra equipes das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, enquanto a Conferência Nacional é composta por equipes do Sul e Sudeste do país. Isso mesmo, Mari. O Goiânia Saints vai representar o estado na divisão Centro-Oeste da Conferência Brasileira. A Liga Nacional de Futebol Americano ainda não divulgou a tabela da competição, mas ela deve ocorrer ao longo do segundo semestre. E os goianos já sabem quais vão ser os primeiros adversários na competição. Os Saints vão enfrentar as equipes matogrossenses Rondonópolis Honks, Sinop Coyotes e Galaxy Football, além do Operário Grave Diggers e do Mato Grosso do Sul. E agora vamos de basquete. O Goiás Defensores está na disputa pela classificação para as semifinais da Copa Goiânia de Basquete. Na noite de ontem, a equipe recebeu o Jim Wolves na Serrinha em partida antecipada, válida pela 8ª rodada da competição, e venceu por 76-63. Pois é, Mari, já os Lobos, com a derrota, se despediram da Copa Goiânia com 6 reveses e apenas uma vitória, totalizando 8 pontos. Com a vitória, os esmeraldinos ficam com 6 pontos, somando em 4 jogos na competição, empatando com o IFG Soldiers. As duas equipes têm 50% de aproveitamento, com 2 vitórias e 2 derrotas. Soldiers e Defensores se enfrentam no próximo sábado, dia 19, na Serrinha, às 4h30 da tarde. Na disputa pela vaga nas semifinais, o Goiás ainda vai enfrentar o Ajax no dia 21 e o AEGB no dia 26. E pelo NBA, o paulistano venceu o Bauru por 80-77 em São Paulo, no último jogo da série semifinal, que fechou por 3-2. E o jogo foi dramático. A equipe da capital paulista começou com vantagem, mas precisou conter a reação do adversário durante a segunda etapa. Com isso, o paulistano conseguiu se vingar da derrota na decisão do ano passado para o rival. Em sua segunda final consecutiva do torneio, o paulistano vai disputar o título contra o Mogi, a série de 5 jogos da final, que vai decidir o campeão do Novo Basquete Brasil 10. Começa no próximo sábado, dia 19. O torneio vai ter um campeão inédito, qualquer seja o vencedor. O paulistano ficou com o vice-campeonato na temporada passada, enquanto o Mogi vai estrear em uma decisão do NBB. E na Liga Americana de Basquete, a NBA, os playoffs estão a todo vapor. Pela Conferência Oeste, os Warriors abriram a final com vitória sobre os Rockets. O atual campeão do torneio venceu fora de casa pelo placar de 119-106. E o triunfo veio pelas mãos do mesmo jogador que foi fundamental na decisão da temporada passada. Isso mesmo, Flávia. Kevin Durant foi o destaque do jogo, mostrando que consegue pontuar diante de qualquer tipo de marcador. Ele marcou 37 pontos e acertou 14 de seus 27 arremessos de quadra. O segundo jogo da série de 7 jogos da final do Oeste ocorre amanhã em Houston, às 10 horas da noite. E hoje também tem duelo, mas pela final do Leste. Celtics e Cavaliers se enfrentam pela segunda vez logo mais às 9h30 da noite em Boston. No primeiro jogo, realizado no último domingo, dia 13, o Celtics venceu por 108-83. As duas equipes vão decidir a Conferência Leste pelo segundo ano seguido. E agora vamos falar de vôlei, já que hoje à tarde a seleção feminina estreou na Liga das Nações. O Brasil
não fez um bom jogo e acabou amargando uma derrota improvável para a Alemanha por 3-1. O treinador Zé Roberto aderiu ao revezamento de jogadoras, já que a equipe contava com alguns desfalques para a competição, como Thaísa, Natália e Gabiru, que estão se recuperando de lesão. Por isso, já era esperado que a equipe encontrasse dificuldades na estreia. O Brasil iniciou a partida com a levantadora Roberta, as centrais Bia e Carol, a oposta Tandara e as ponteiras Drusila e Gabi, além da líbero Suelen. Pois é, Mari, a seleção começou bem a partida e assumiu o controle durante o primeiro set, apesar dos problemas em quadro, e fechou com vitória em 25-15. No entanto, as parciais restantes foram dominadas pela jovem seleção alemã. A partir do segundo set, as brasileiras estavam sem ritmo e pouco inspiradas em quadra. Dessa forma, a Alemanha virou o jogo e venceu, com parciais de 25-22, 25-18 e 25-20. Ainda pela primeira rodada pela chave 4, a seleção brasileira encara o Japão amanhã, às 3 horas da tarde, e a Sérvia na quinta, no mesmo horário. Lembrando que a Liga das Nações ocupa o segundo do Grand Prix, competição que ocupa o calendário do vôlei feminino desde 93. Correio Esportivo. O Correio Esportivo de hoje é com o Cruz Maltino. O torcedor Paulo Gustavo relatou qual jogo do Vasco foi marcante em sua vida. Meu nome é Paulo Gustavo, sou torcedor do Vasco da Gama e o jogo que marcou minha vida foi a final da Copa do Brasil do ano de 2011, em que o jogo foi Vasco contra Curitiba, né? E naquele ano eu pude acompanhar toda a campanha, né, da Copa do Brasil, assisti quase todos os jogos e a gente tinha um time muito bom lá, com Diego Souza, Fagner, Alexandro, era um timaço. Também foi a primeira vez que eu realmente acompanhei o time, o primeiro título assim, de maior relevância que eu vi o Vasco ganhar. E no jogo da final, eu lembro que a gente ganhou o primeiro jogo, aí no segundo jogo a gente sofreu uma pressão por alguns minutos, mas a defesa conseguiu segurar e a gente saiu vitorioso. Então foi bom por causa disso, né? Mas pelo primeiro título assim, importante, por ter acompanhado toda a campanha e também pelo time ser muito bom e ganhar dentro de campo, ganhar com todos os méritos. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim o Estação Esportiva desta terça-feira, dia 15 de maio de 2018. A apresentação foi minha, Mariana Siqueira e Flávia Silva. Produções e reportagens de Cláudio Augusto, Daniela Versiani, Flávia Silva, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boratti. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521-1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Mariana. Boa noite, Flávia, e boa noite a você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã, às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.